Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tava aqui brigando aqui para resolver uma questão de áudio, mas vamos assim mesmo. Como é que vocês estão? Estamos aí mais uma vez, né? Dando continuidade na nossa playlist do Evangelho no Lar, né? E já são alguns meses fazendo e dá uma satisfação muito grande. É engraçado que eu já estou entrando numa rotina que assim, eu já nem sabe, já é um prazer assim poder fazer essa playlist, sabe? Isso é muito legal. E aí você vê que lentamente vai havendo um sentido nessa prece, né, que a gente faz todo dia. E obviamente a gente está fazendo algo que seja útil na internet, vamos dizer assim, né? Bom, como vocês sabem, essa playlist aqui é uma playlist dedicada àquelas pessoas que querem e gostariam de, pelo menos, conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo ou mesmo praticar o Evangelho em casa, já que ele é uma prática indicada pelo Espiritismo que as pessoas façam as suas preces em casa, né? E naturalmente é porque assim, o que se acredita? Palavras e pensamentos são energia. Então quando você está dentro da sua casa, né? Isso para a pessoa mais leiga. Quando você está dentro de uma casa, você está pensando, você está vibrando coisas e isso está grudando nas paredes, nos objetos, nos móveis, né? Como se fosse como é que eu vou dizer? Como se fosse uma tinta que fica grudando em tudo quanto é coisa, né? E aí, o fato de você começar a fazer as suas preces, sempre de preferência no mesmo horário, e dentro da sua casa, isso naturalmente vai criar uma vibração positiva, de calma, de tranquilidade, de coisas legais, e isso também vai grudar nas paredes. Então isso naturalmente vai criar uma egrégora, né, que a gente chama de egrégora, mais pelo menos como é que eu poderia dizer, um ambiente, né, mais favorável à vibração, à calma, à tranquilidade. E é isso que o Espiritismo indica. E naturalmente, se tiver algum espírito passante, né, algum espírito que esteja na sua casa, que tenha sido convidado ou que tenha te acompanhado, né, a gente sai à rua, aí o espírito olha pra gente e fala: opa, esse cara ali parece ter alguma coisa a me oferecer, tem alguma coisa ali interessante, eu acho que ele pode me ajudar, sei lá. E ele vem atrás da gente, né? E aí acaba entrando na nossa casa, se ela não tem uma proteção, né? Se é uma casa, enfim, e não tem problema que eles entrem, né? Nenhum problema. Aliás, eles são bem-vindos também. Mas o fato é que a prática de fazer essas preces ajuda naturalmente essas consciências, ajuda naturalmente a criar um padrão vibratório mais interessante na nossa sala de orações. Também, de certa maneira, ajuda a gente condicionar o nosso cérebro a uma vibração positiva durante um tempo. Isso é muito legal para a nossa saúde de um modo geral, porque a gente tem vários corpos, né? Isso já é conhecido, a gente tem vários corpos, um integrados no outro, né? Como se fossem camadas, como se a gente fosse uma cebola, né? A gente tem várias capas uma em cima da outra. E o corpo etérico, que é o corpo que tem uma responsabilidade sobre o funcionamento dos órgãos, ele depende também do corpo energético, que é um dos corpos que também está nessa bagunça, vamos dizer assim. E quando você organiza e faz os teus chakras trabalharem, naturalmente você cria uma regulamentação, uma ordem, uma organização nesse corpo etérico que naturalmente vai se transferir para o teu corpo. Ah, e isso vai se traduzir em forma de saúde também. Então rezar traz saúde, né? É, vocês vejam que por mais estressante que seja o nosso dia, a gente para aqui meia horinha para fazer uma respiração, para fazer uma mentalização, né? E, e o que eu mais quero, de fato, é que no futuro a gente tenha comprovações científicas, já existem várias pesquisas a respeito disso,
né? Aliás, um dia a gente pode falar sobre isso. Que essas vibrações positivas, né? Por exemplo, quando você... É um estudo que já tem vários apontamentos interessantes que diz que quando uma pessoa está internada e alguém ora por ela, essa pessoa melhora. O interessante é que, por exemplo, como são parentes e você reza para o seu parente, aí você fala assim, ah, melhorou porque melhorou, ou sei lá o que, né? Você pode acreditar naquilo que você quiser. O lance é que esses mesmos testes fazem como é que fala? Fazem avaliações a respeito de orações que são feitas por terceiros e que não conhecem os pacientes. Então, por exemplo, a pessoa está lá em coma, ela não sabe nada do que está acontecendo, ou sei lá, está desacordada, ou está numa UTI, ela nem sabem, dependendo da situação, nem sabe, de repente, que estão rezando por ela. E os médicos já apontam que essas pessoas, na maioria dos casos, melhoram, tem uma recuperação mais rápida e por aí vai. Enfim, esses estudos ainda continuam caminhando, mas isso em breve vai ser, espero, uma moeda corrente, vai ser uma coisa cotidiana, né? Enfim, é por aí, tá bom? Bom, como a gente está aqui com o objetivo de fazer prece, a gente, como vocês sabem, usa sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho no Lar é uma proposição espírita, kardecista, né? A gente usa também esse livrinho aqui, ó, que é o Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da médium cuiabana Irene Pacheco Machado, já falecida. E a gente usa também esse livro aqui, que é o livro do Sri Prembaba, que tem umas mensagens muito interessantes, né? Apesar de tudo, tem umas mensagens muito interessantes. Tá bom? E é assim, a gente tem que tirar o que é bom do que é bom, né? Ou seja, a gente tem que sempre avaliar o que a gente tá ouvindo, de onde está vindo e esse tipo de coisa, né? E ver se é bom, ver se é ruim, analisar, comparar, é isso mesmo, é legal, então vamos nessa, tá bom? Bom, como a gente sempre faz, a gente faz 8 minutos de respiração com o objetivo de entrar nesse momento, ou seja, baixar nossos batimentos cardíacos, para que isso facilite o alinhamento também dos nossos chakras. E depois desses 8 minutos, então a gente faz uma evocação dos espíritos e aí a coisa vai embora. Tá bom? Então eu vou contando aqui o tempo para vocês. E aí quando a gente tiver feito os 8 minutos, eu aviso vocês e a gente começa a prece. Tá bem? Se você quiser, você já pode pular 8 minutos. Eu não aconselho, mas o que a gente vai fazer agora é o exercício de respiração. E para respirar tem um jeito que a gente usa que é esse daqui, ó. A gente inspira, pausa, inspira de novo, pausa e aí solta. Quando solta, a gente imagina uma fumaça branca saindo de dentro dos nossos pulmões, pelos nossos olhos, nariz, boca, orelha, enfim, poros, porque essa exteriorização energética, na verdade, ajuda a gente a ficar mais sutil e isso facilita a comunicação com os nossos bons amigos. Tá bem? Então, marcando lá. Vamos lá, eu vou fazer aqui essa respiração, fazendo um pouco mais de som, para você saber como é que está o andamento da minha respiração. A sua vai ser no seu tempo, do seu jeito e por aí vai. Tá bom? Vamos lá?
mais 4 minutos. Muito bem. Bom, a partir de então agora a gente já pode fazer a evocação dos nossos bons amigos, né? Para que a gente comece então a nossa prece aqui do dia. Eu gosto de espalmar as mãos, porque com as mãos bem abertas a gente disponibiliza o nosso chakra, né, das mãos. E isso de certa maneira favorece também o nosso contato. Tem gente que sente a mão esquentar, tem gente, né? Eu não sinto. Às vezes eu tenho sensações, mas essa coisa da sensibilidade mediúnica, cada um tem um, né? Cada um tem um tipo.
Eu geralmente, a minha sensação é uma dor de cabeça que afeta assim, ó. Esse aqui é o meu lado esquerdo, né? Ele afeta o meu lado esquerdo e vai aqui até o meio da cabeça, assim. Como se fosse vamos dizer assim, como se fosse o formato de um forma 2D de um feijão, vamos dizer assim, sabe? Uma forma meio ovalizada e ela afeta aqui a frente. Então, por exemplo, quando eu sinto a presença de um espírito, eu sinto uma dor de cabeça aguda. Mas não é uma dor assim, mas eu sinto que aquela região, uma pressão muito grande, começa a doer. Isso é geralmente de espíritos próximos, não sofredores, mas espíritos que às vezes estejam de algum jeito querendo se comunicar. E também escuto zumbidos no ouvido também. Às vezes escuto zumbidinho, chiado no ouvido, é normal. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí a nossa evocação. Assim pedimos aos nossos bons amigos espirituais que estejam conosco mais uma vez em minha casa e na casa de cada um que comigo formam uma egrégora de bons pensamentos e boas vibrações, para que nós possamos oferecer uma vibração positiva para aqueles a quem desejarmos a partir de agora. Pedimos também que os bons espíritos presentes organizem os trabalhos no plano espiritual e, se houver alguma consciência próxima, que ela receba também essas instruções e essas vibrações, a fim de que possam se elevar. Que a alegria esteja em nossos corações, vibrando positivamente por cada uma dessas consciências, mesmo que nós não estejamos necessariamente pensando nelas. Pedimos aos bons espíritos também que protejam a nossa casa, abençoem os nossos lares e continuem cada vez mais nos orientando e nos ajudando. Que possamos ter leituras bastante proveitosas para a egrégora que vamos formar hoje, e que Jesus abençoe a todos nós do plano físico e vós do plano espiritual. Que Ele abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. O que aconteceu com essa luz aqui? Está escuro hoje, mas vamos lá. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar. Ao ficarem de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E eu vos digo, em verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada. Orai ao Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela qualidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade,
mesmo antes de pedirdes a ele. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vos apresentardes para orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que estás nos céus perdoe também os vossos pecados. Se não lhes perdoardes, como o vosso Pai que estás nos céus também não perdoará os vossos. Está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo de 25 e 26. Ele também disse essa parábola e alguns que depositavam confiança neles, peraí. Deixa eu acender uma luz aqui. Ele também disse essa parábola e alguns que depositavam confiança neles mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graça por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou à casa justificado, e não outro, pois aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Isso está em Lucas 18, versículo 9 a 14. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orar, disse: Não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que serei atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável ao Deus se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossas faltas e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Aqui, obviamente, a gente precisa, para um perfeito entendimento, eu acredito, a gente precisa separar as coisas. É óbvio que a pessoa que se considera um pecador, ou seja, se reconhece um pecador, não é uma questão de rebaixamento, mas é uma questão de consciência. Uma pessoa que, por exemplo, é mais questionador, ele vai chegar num nível de entendimento tal que ele percebe que um monte de coisa a gente jamais vai ser capaz de entender. Jamais, que eu quero dizer, nós nessa vida, né? Porque talvez em algum momento, em algum lugar daqui sei lá quantos séculos, a gente tenha condição de entender alguns funcionamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Lua está sempre praticamente na mesma distância da Terra e ela não se afasta e ela não se atrai. E isso define a nossa saúde na Terra, porque ela define as marés, ela define uma série de coisas. E a gente não entende porque que isso acontece. O negócio está lá. Não sai, não fica, e fica ali, sempre na mesma situação. Isso é uma coisa que a gente não vai entender. Por exemplo, a gente também, por hora, ainda não entende essa questão onde que surgem os pensamentos, né? A gente sempre acha que beleza, a gente aprende alguma coisa e vai lá para o córtex,
a informação, ela para lá e aí ela é processada, mas ninguém sabe como. Sabe que ela chega lá, mas o que acontece ninguém sabe como. Exatamente, ninguém sabe como. As pessoas estão estudando. E assim vai. Tem um monte de coisa que a gente não entende. Um monte de coisa que a gente não tem sequer capacidade de entendimento. Né? Então, a pessoa que é um perquiridor, ela é que é uma pessoa que fica pensando sempre, refletindo sempre, ele só pode admitir que existe uma grandeza magnífica e boa num ser, que seja lá o nome que você quiser dar, que está em algum lugar e que toma conta de nós, que permite que nós estejamos aqui por um espaço de tempo, tendo essas experiências, entende? Então, assim, por exemplo, a gente pode ter um monte de informação, por exemplo, a respeito de uma planta, mas a gente não sabe, a gente não entende por que ela exatamente ela floresce e ela por que ela dá os frutos. A gente não sabe. A gente chega até num determinado momento, aí a gente descortina um novo universo de informação, e aí esse novo universo de informação não te dá uma resposta, né? A gente um outro exemplo, a gente não consegue fazer chuva. A gente não consegue. Com toda a tecnologia que a gente não consegue fazer chuva. A gente consegue forçar a chuva, mas a gente não consegue fazer chuva. Entende? Não nas quantidades e né, da forma que é necessária. A gente consegue fazer num laboratório, a gente obviamente consegue produzir uma evaporação, depois a gente consegue jogar algum silicato, alguma coisa na atmosfera e fazer chover ali, mas dentro de um laboratório, mas não dentro da atmosfera, a gente não consegue. Então assim, tem um monte de coisa que a gente não sabe. E quando você tem essa humildade de perceber que a gente não sabe nada, a única coisa que você pode fazer é louvar e agradecer. Falar, meu Deus, como isso é maravilhoso. Como eu estou tendo possibilidades maravilhosas aqui. Né, de viver essa experiência. Então isso é uma coisa. Por outro lado, tem aquelas pessoas que não pensam nada, elas... Não é que não pensam nada, elas não têm o hábito de ficar se questionando nem nada. Para ela tá tudo certo, a vida se apresenta do jeito que é e ela assimila isso do jeito que é. Ela não tem grandes sofrimentos, ela parece que não está preocupada com as coisas essenciais, vamos dizer assim. Ela fica mais preocupada com as coisas com as coisas comuns, com as coisas, não que ela não tenha preocupação, ela tem muita preocupação, mas com coisas inertes, coisas que não vão fazer muita diferença. Tem vários tipos de inteligência, né? E eu não estou dizendo aqui que uma é mais importante ou menos importante que a outra. São tipos de inteligência, são pessoas diferentes, zero bronca. Mas às vezes essa pessoa que, vamos dizer assim, está de alegre, né, que eu quero me referir, ela não consegue entender alguns valores, então para ela pode até mesmo simplesmente brigar com Deus, exigir que Deus faça isso ou aquilo, porque ela também está num processo de desenvolvimento, de amadurecimento da consciência dela a respeito dessas trocas ínfimas e infinitas que existem no universo. Então, por exemplo, ela chega lá e ora e pede, ai meu Deus, me ajuda. Não precisa. Vocês acreditam verdadeiramente que, obviamente, né, quando a gente fala de Deus, é um sistema tão complexo e intrincado que passa desde os nossos amigos espirituais até as esferas inimagináveis do universo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala Deus, alguém vai ouvir a nossa prece. Mas imagina o seguinte, você acha que teu mentor, algum espírito próximo, só de olhar para você, ele não sabe exatamente o que você precisa? Então, assim, eu não gosto de pedir na prece por mim. Nunca peço. Eu tenho uma coisa que eu acho que assim, não vejo sentido. Não é porque eu não posso pedir, eu posso. Já fiz isso infinitas vezes. Né? Mas não precisa. Não precisa, porque os espíritos sabem exatamente o que precisa acontecer. E o que pode acontecer. Porque assim, às vezes eles sabem o que precisa acontecer, mas certa coisa não pode acontecer naquele momento.
porque você não está pronto para aquilo. Entende? Você não chegou no momento de que a coisa vai encaixar. Então vai ser desnecessário utilizar recursos para uma coisa que não vai fazer efeito na tua vida. Então, por exemplo, esse negócio de ficar pedindo, não peça por você nunca, não. Assim, sabe? Né? Tente não pedir por você, peça por outros. Né? Peça por outro, que as outras pessoas tenham felicidade, tenham dinheiro, tenham calma, tenham liberdade para falar dos seus sentimentos, né? Que as pessoas tenham liberdade. Peça que as pessoas sejam felizes, estejam felizes, né? Por quê? Porque quando você deseja isso para alguém, isso vai bater em algum lugar e vai voltar para você. Entendeu? Então, isso que é legal. E ao mesmo tempo que essa energia vai flutuando para um lado e para o outro, a gente vai melhorando, né, a energia do planeta. E eu tô sendo aqui totalmente humilde. Aqui nós somos aquela historinha, né, aquela anedotazinha do passarinho que vai lá levar uma gota de água no bico para jogar na floresta em chamas, né? Quer dizer, ele não tá nem aí, ele tá lá fazendo a partezinha dele. Eu acho que nós temos que fazer a nossa partezinha. E se todo mundo fizesse a sua partezinha, de um modo geral, uma hora a coisa ia começar a mudar, né? Mudar assim, predominantemente as pessoas são boas, mas predominantemente também nós somos imperfeitos. Então assim, as pessoas mesmo querendo ser boas, elas fazem pra caramba, entendeu? Elas fazem muita besteira. E aí, obviamente, vira esse mundo confuso, cheio de problemas, cheio de umbral, cheio de tensões, né, o tempo inteiro. Então, uma coisa importante de dizer é que faça a sua parte, cara. Sabe? Tente vibrar, e tente levar alegria, tente levar apoio, uma palavra de consolo para alguém, tente levar um abraço, um sorriso. Tudo são pequenas coisas. Se você fizer isso no dia a dia, isso vai voltar para você. Entendeu? Assim, tem um livro aqui, né, que eu coloquei Caibalon, oh meu Deus, Caibalion, que é um livro de teoria médica, né, e tem um ensinamento deles que eles falam assim que o que está em cima está embaixo, uma das, né, ou seja, o que está no micro está no macro. Então, por exemplo, levando isso ao pé da letra, por exemplo, ao mesmo tempo, trazendo para o físico, para a simplicidade da coisa, você sorri para alguém, a chance dessa pessoa sorrir para você é muito grande. Então, se você vai para algum lugar e leva um sorriso, você vai receber sorriso. Se você grita com alguém, você vai receber grito. Entende? Então, assim, tem... Ai, mas a minha vida é uma merda, não sei o que lá, vou sorrir pra ninguém, odeio gente, tá cheio desse discurso aí hoje em dia. Zero bronca. Você também tem esse direito de ficar com raiva das pessoas, de não ter paciência, de ficar desanimado, deprimido. Isso é normal. É normal. Não se culpe por isso. É normal. Mas o fato é que às vezes a gente tá vibrando esse tipo de coisa porque a gente está numa fase ruim. E a gente precisa saber admitir que a gente está numa fase ruim, né? Que a coisa não está legal naquele momento. Né? Então, se a gente não está legal, obviamente a gente vai deixar escapar pelos nossos poros essa dor, pela nossa boca, uma palavra agressiva, pelos nossos pensamentos, uma ideia torta. Entende que a gente não está bem. E eu já tive zilhões dessas fases, sabe? De falar, meu, quero que todo mundo se lasque. E tá tudo bem, a gente precisa aprender a assumir isso para que na medida do possível a gente fale mais sobre isso, aceite mais essas situações, essas emoções, e na medida do possível a gente comece a trabalhar essas emoções, para que num futuro, em algum momento, a gente consiga lapidar essas emoções e obviamente curar nós mesmos, né? Porque se você não tiver, se você não está bem, não é normal que você não queira ajudar ninguém. Você quer que todo mundo se lasque, você não está bem. Agora a questão é entender por que você não está bem. Esse é um trabalho que é individual, né?
É um trabalho de cada um. Por que eu não estou bem? Então vamos trabalhar nisso. Mas eu não vou me estender por isso, porque senão a gente ia para outro lado, e o objetivo aqui é a prece. Tá bom? Então, aproveitando esse ensejo, eu gostaria de pedir que nós vibrássemos, né, que nós fizéssemos uma oração para todas as pessoas que têm depressão. Gostaria que a gente vibrasse. Se você conhece alguém que está triste, alguém que está deprimido, né, alguém que está realmente numa bad, vamos dizer assim, pode ser um avô, uma avó, uma esposa, um esposo, um filho, um pai, um neto, não importa. Né? A gente sempre conhece alguém que não está bem, né? A gente sempre conhece. Se você for prestar atenção, sempre tem perto de alguém, da gente, alguém que não está bem. Tá bom? Então vamos vibrar nisso, vamos fazer uma prece legal sobre isso. E eu vou dar um exemplo para vocês de uma técnica que eu li num livro espírita, que é muito legal essa técnica, né? Que acho que foi nesse livro, foi na Iniciação à Viagem Astral do Ramatiz. Acho que foi nesse livro, não tenho certeza, mas que ele falava o seguinte, que uma técnica para você elevar a sua vibração, né, dar um impulso vibratório inicial para que você facilite, vamos dizer assim, a subida da sua vibração, é quando você vai começar uma prece, puxe pela sua memória algum evento da sua vida em que você se sentiu bem, que você se sentiu feliz, que você se sentiu alegre, em qualquer momento. Pode ser por qualquer motivo. Aí quando você se lembra desse momento, naturalmente você já entra num estado vibratório diferente. A partir disso você coloca a tua vontade em cima disso. E aí você vai sentir o teu corpo vibrar, tenho certeza. As pessoas, até mesmo as pessoas pouco sensíveis, percebem essa alteração. E essa é uma técnica que eu uso. Então estou passando aqui para vocês, que eu vi no livro, achei interessante e comigo funciona. Tá bom? Então vamos lá. A gente primeiro imagina uma coisa bem gostosa na nossa vida, uma coisa que foi legal, se você tiver alguma experiência desse tipo. A maioria das pessoas tem, né? Alguma coisa que as deixaram muito felizes. E aí a partir disso a gente então começa a vibrar pelas pessoas que estão tristes. Até porque nós vamos entrar nessa faixa vibratória da tristeza, a fim de que esses eflúvios, que essas energias positivas possam atenuar o sofrimento dessas pessoas. Tá certo? Vamos lá? Bons amigos, dispomos agora as nossas mãos e as nossas vibrações com o coração cheio de alegria, para que essas energias encontrem nossos irmãos que sofrem e que estão entristecidos. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, trabalhem essas energias para que o melhor aconteça. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meu Deus.
Irmão Jacó, e aquilo ali, nem flor nem folhagem? Já saiu essa leitura outras vezes. Ele responde: é um pequeno inseto que vive das fragrâncias das flores e da beleza do jardim. Vamos comparar esse irmãozinho ao homem, que necessita da beleza da natureza para viver. Hoje ele pode mutilar as flores por ignorância, mas um dia, transformado em rosa, saberá perfumar. Graças a Deus, não tem nem o que falar, né? Todos nós, né? Quando bem regados, quando bem fortalecidos, quando amparados, podemos enfeitar o mundo, né? Todo mundo tem uma boca para sorrir, todo mundo tem uma boca para falar uma coisa legal, a maioria das pessoas tem mãos e braços para oferecer um abraço, então, e quem não tem um braço ou uma mão para oferecer um abraço, tem o seu jeito de abraçar, porque o que interessa é a intenção, né, gente? Enfim, o lance é a intenção. Tudo que a gente coloca em intenção a gente transforma. E nós tendo um corpo físico, né? Nós tendo um corpo físico, é muito importante que a gente ofereça as nossas energias anímicas, porque elas são umas energias densas e importantíssimas para a espiritualidade trabalhar. Então o que interessa é a intenção. Bom, agora em específico, vamos fazer uma outra prece pedindo que os bons espíritos nos abençoem e abençoem aquelas pessoas em especial, né? Quando a gente coloca nessa nossa prece as nossas intenções e os nossos desejos, a fim de que a espiritualidade possa abençoar a nossa vida e a vida daqueles a quem amamos. Então vamos lá? É a história de pedir por nós mesmos. Eu não peço, eu só agradeço nesse momento. De vez em quando eu peço, mas é raro. Vamos lá? Bons amigos, aceitem a nossa gratidão e que nossas vidas possam ser iluminadas pelas vossas influências positivas. Que sejamos leves, alegres, felizes e que possamos também iluminar o caminho daqueles a quem amamos. E que vós, os bons espíritos, estejam conosco em nossas intenções, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou puxar aqui uma leitura para uma reflexão nossa, para estimular a nossa reflexão, né? Porque a gente tem que refletir sobre tudo, faz parte da vida. Encontrar o nosso caminho, pelo menos a gente, se a gente não encontrar, pelo menos a gente fica procurando, né? Razão da existência.
explicar, gostei. Durante o estágio da evolução da consciência, você pode simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro sem se questionar a respeito do propósito daquilo que está fazendo. Mas quando a sua consciência começa a se expandir, você naturalmente se questiona a respeito disso. Pois é a consciência do seu propósito no mundo que proporciona a sensação de pertencimento e de preenchimento que você tanto busca. Você utiliza a sua energia, os seus dons para realizar essa meta. Você segue tendo uma razão para continuar levantando da cama todas as manhãs. Essa leitura é uma leitura bem interessante porque é aquela história que eu gosto de simplificar tudo. E para mim é o seguinte, quando a gente faz uma prece por alguém, quando a gente tenta ajudar alguém, a gente não está ajudando o outro. Faça isso por interesse, faça isso por você mesmo. Quando você faz isso por alguém, naturalmente você já recebe. É o tal do karma positivo. Você fez o negócio volta, não tem como. E aí vai virando um negócio viciante, porque parece que quanto mais você faz, mais você recebe. Agora, há que se pensar uma coisa. Tem gente que carrega traumas, né, de algum jeito, e esses traumas fazem com que ela se arrebente. São pessoas que são doadoras e elas dependem do aceite, elas dependem de uma palavra, e isso faz muito sentido na vida delas. Então elas se desdobram até um limite extremo e elas acabam fazendo muito, mas muito, muito, muito além do que deveriam fazer por pessoas erradas, pessoas que não valorizam, né? E aí essa pessoa se arrebenta. Então assim, fazer o bem é legal, mas fazer o bem para pessoas fazer o bem equilibradamente, entende? Fazer o bem sabendo que, olha, nossa, essa pessoa que eu já fiz demais, essa daqui eu não vou fazer tanto não. Já fiz muita coisa para essa pessoa não me reconhece. E não tem maldade nisso. Entende? Não tem maldade. Falou, não, pô, essa pessoa aqui eu ajudo pra caramba, tá bom, já faço demais por ela. Eu cumpro funções demais por essa pessoa, então já era, né? E o problema é que a maioria das vezes essas pessoas super doadoras, elas nunca se questionam a respeito disso. Elas vão fazendo até o fim do mundo. Quando vê, a pessoa já se arrebentou. Ela deu tudo que ela tinha. Ela foi iludida, ela foi besta, ela foi inocente. Enfim, ela foi explorada, exprobada de todo jeito. Entende? Aí também tem um desequilíbrio. Mas eu falo o seguinte, quando você está bem, e na medida do possível sabe distribuir essa ajuda, essa coisa, fatalmente isso vai voltar para você. E tem mais uma coisa importante que eu acho que isso é muito relevante. Sempre quando você for ajudar alguém, peça ajuda do seu mentor, do seu anjo da guarda. Peça ajuda. Porque se tiver que ser, vai rolar do jeito certo. Entende? Porque se for uma situação que você vai se arrebentar e vai se arrebentar demais, teu mentor vai fazer com que alguma coisa aconteça para que não seja um estrago muito grande, né? Porque tem coisa que não tem como o mentor interferir, porque a gente precisa passar por aquilo para aprender algumas coisas, não tem jeito. Mas a espiritualidade sempre vai estar do nosso lado ajudando, isso que eu quero dizer. Tá certo? Mas isso é papo pra gente discutir horas, mas reflita sobre isso. Tá bom? Reflita sobre isso. Se você não consegue fazer algo pelos outros por vibração do seu coração, faça por interesse mesmo, porque você vai fazer, chega uma hora você começa a voltar, e a sensação é muito boa. Tá bom? Agradeço demais a presença de vocês e que a gente se veja em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá certo? Muito obrigado, boa noite e a gente se vê em breve. Até lá.